Então, plante nossos pés, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aqui nessa noite abençoada, para cear com Jesus, obedecer a sua palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência gera bênção. E você, aleluia, tem privilégio. Senta na mesa com o Mestre, com o Espírito Santo, para cear esse banquete. Aleluia. Glória a Deus. Deus falou conosco através do cantar, da oração. E a gente sente uma presença. Eu senti a presença. Aleluia. Como é bom nós, aleluia, cultuar ao Senhor, ver a parte nossa. E quando a gente fecha o olho, sai do natural, entra no espiritual, a presença é forte. Muito forte. Só que tem experiência com Deus. Aleluia. Só quem é adorador mesmo, verdadeiro adorador que sente. Aleluia. E é necessário, é preciso nós sentir para não ficar quente, porque o dia é São Paulo. Aleluia. Falar que a voz de muitos se esfriarão, mas que está todo o tempo quente do Espírito. Quente, aleluia, na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor que faz nós sobreviver à presença. Amém? Glória a Deus. Creio que Deus tem uma palavra nessa noite para nós. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 17. Mateus capítulo 26, versículo 17. O lar de Deus é o poder de Deus, ela fortalece. Aleluia. A nossa vida é promessa para aqueles que creem no teu nome. A promessa está de pé, basta você tomar posse, crer e mergulhar na promessa. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 17 fala assim: a Santa Ceia. Tem até a palavra para a Santa Ceia para nós. Até a palavra para nós saber que a Santa Ceia é tão importante. Aleluia, porque nós estamos ceando com Jesus. E o Senhor renova unção, saúde, alegria, paz, tudo bem novo. Porque Ele dá o melhor, Jesus. Fala assim: e no primeiro dia da festa dos pães ágidos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde querem que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Deus fala conosco até na ceia. Você está aqui, você está no melhor lugar. Você já comete Jesus. E fala que no primeiro dia é o domingo, estava aqui no primeiro dia. Lá no passado Jesus estava no primeiro dia com os seus discípulos. Já preparando o banquete, mandando o discípulo preparar o banquete no primeiro dia. Hoje nós também. Amanheceu um dia, já estava o quê? Vamos cear com Jesus, nós preparamos para esse banquete espiritual. Aleluia. Quando você se lembra do primeiro dia, você se prepara, você fica alegre, você é com Jesus. E Jesus se agrada, porque no primeiro dia do domingo, fala que de manhã já acordaram, vamos fazer a ceia, vamos preparar o banquete, todo mundo está junto no primeiro dia. Na mesma vontade, no mesmo desejo de cear com Jesus, no primeiro dia. Ele está falando forte. Aleluia, porque nós amamos. E a cidade. Aleluia. No primeiro dia da festa, depois chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Aqui fala que os discípulos chegaram junto a Jesus. Discípulos que foram até Jesus, chegaram junto. Onde é, Jesus, que o Senhor quer que nós prepare a Páscoa? Olha só. O discípulo estava pronto para servir Jesus. Quando você serve a ele, serve Jesus, Jesus se agrada muito da sua atitude. Porque Jesus veio para servir, foi servo. Ele falou: aquele que é acima tem que ser menor, servir a tudo. Mas não é qualquer um que serve. Isso aqui quer ser servido. Mas quando os discípulos chegaram para dizer: Senhor, onde é que quer que nós preparemos? Onde é? Ele estava pronto para servir. Como é bom nós servir. Quem serve tem crédito com Deus.
quem serve, quem está pronto para trabalhar, servir, o Senhor lhe recompensa. Tudo que nós fazemos com amor, com alegria, nós recebemos de Deus. Então, o discípulo chegar até Jesus, Jesus, onde é que o Senhor quer que nós prepare a ceia? Discípulo. Discípulo é o que serve. Discípulo é aquele que tem compromisso, tem vontade, desejo, para estar perto de Jesus, para servir, para trabalhar com Jesus, servir para ser instrumento de Deus, para servir. Por isso que nós somos o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo serve. Então, Jesus quer usar a mão, Jesus quer usar o olho, e nós somos o corpo. Então, discípulo, que é a igreja, vamos servir ao Mestre Jesus. E Jesus ia cear com eles, olha só, e aprender a servir com Jesus. Mais na frente. Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus, onde é que o Senhor quer? Irmão, é a vontade de Jesus. Não é a vontade do discípulo. É a vontade de Jesus. O discípulo falar, Jesus, onde é que o Senhor quer? Que nós vamos preparar a Páscoa. Como é bom nós saber falar com Jesus. Jesus, onde é que o Senhor quer que eu fique? Onde é que o Senhor quer que eu vá? Ó Senhor, esse projeto, o Senhor vai me dar vitória, eu vou ter vitória em Jesus. Tudo tem que consultar Jesus, não. Porque tem gente que muitas vezes não consegue nada, porque não consulta Deus. Mas discípulo chega diante de Jesus. Onde é que o Senhor quer que nós vamos preparar a Páscoa, a ceia? Onde o Senhor quer? Irmão, quando nós andamos com Jesus como discípulo, onde é que o Senhor quer? Eu vou, Senhor, eu fico aqui. Isso agrada muito a Jesus. Todos os homens foram discípulos de Jesus, andaram na vontade dele, foram instrumento dele. E as obras que ele realizava com Jesus foram até maiores. Por quê? Porque o discípulo está todo o tempo sendo guiado pelo cabeça. E o cabeça quem é? Jesus. É Jesus. Então ele quer levar para ser discípulo. Não quer que você seja só membro da igreja, nem só congregado, ele quer que você seja discípulo. Porque o discípulo leva uma unção tão grande na vida. Todo discípulo que andava com Jesus, ele até a sombra dele curava. Fala até o lenço dele, a pessoa queria para segurar, porque tinha unção. Unção na vida daqueles homens, porque era discípulo. Um falou, não viu mais eu escrever em mim. Você pode chegar a ser discípulo? Você pode. Deus tem chamado na vida de cada um e nós chamamos para ser discípulo, para andar na unção. E para não andar na unção tem que estar na obediência. Para chegar onde o Senhor quer que nós cheguemos, tem que obedecer. Então o discípulo faça a vontade de quem? De Jesus. Onde é que o Senhor quer que nós faça? Aí Jesus ordenou, Jesus falou com ele. E aí ele disse, ide à cidade, a um certo homem. Ele diz, o mestre diz, que o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Aleluia. Jesus falou, e ele disse, ide à cidade. Ele mandou ir à cidade. Ide à cidade. A um certo homem e diz, o mestre diz, que o meu tempo está próximo. A um certo homem. Jesus sabia o homem que ia abrir casa para ele. Jesus sabe o homem que vai deixar ele entrar dentro da casa. Qual é a casa? Essa casa de madeira? Não. Essa casa de concreto? Não. É a vida do homem. A casa de barro. Que o Espírito de Deus quer entrar, fazer morada, e quer usar, e quer dirigir, e quer sentar no trono. E não só, ele aqui, o que eu vou fazer, Espírito Santo? Aí a unção é forte. Então Jesus falou, há um certo homem, porque ele sabia que aquele homem estava, sabe o que? Com a cara aberta para Jesus entrar. Jesus vai entrar na tua vida quando está com a casa aberta. Quando tu quer, tu deseja, Jesus entra, faz morada e te usa tremendamente. E aqui fala que Jesus sabia o homem que estava aqui com a casa aberta. Ele disse, vai ao certo homem. Diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com o meu discípulo. Em tua casa celebrarei festa. Em tua casa farei uma festa, irmão.
dentro da tua casa, pode ter certeza, vai ter festa. Vai ter festa, porque Jesus, quando ele entra na casa, ele faz festa. Por isso que ele falou, daqui eu desço depressa. Quando eu vou entrar na tua casa, eu vou fazer morada, vou sair contigo, vou fazer festa daqui. E Zaqueu, ele deixou Jesus entrar na casa dele, e teve festa, teve até salvação, que a mulher chegou lá, até quando mexeu os pés de Jesus chorando. Olha só, quando Zaqueu deixou Jesus entrar na vida dele, ele salvou ele, e salvou as pessoas que estavam ao redor dele, foram na casa dele para a festa, teve salvação até na festa, irmão. Porque onde Jesus está, ele salva, ele cura, ele liberta, ele restaura, ele fortalece, ele dá o melhor, que é o melhor, é o vinho do Senhor Jesus. Não é? Que é a alegria do Espírito. Aleluia. Celebrarei a Páscoa com o meu discípulo. E os discípulos estão juntos, irmão. É interessante que Jesus manda o discípulo faz a vontade de Jesus, mas os discípulos estão juntos para compartilhar da festa do banquete. Que a discípula também vai compartilhar da festa do banquete. Porque Jesus, quando ele faz uma festa, ele reparte até para o seu discípulo que estava trabalhando, que estava preparando a festa, e também vão desfrutar da festa. Olha só como Jesus faz. Jesus é bom, nós somos da família dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenava, e prepararam a Páscoa. E prepararam a Páscoa. Os discípulos fizeram tudo como Jesus ordenou. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenava, e prepararam a Páscoa. Como Jesus ordenou, eles prepararam a Páscoa, a festa. Páscoa. Fala que Jesus, ele recebeu ensinamento. O Espírito de Deus ensinou Jesus. Jesus veio já cheio da presença de Deus. Jesus já existia, veio na terra como homem. Mas é interessante que fala sobre a Páscoa. A Páscoa foi a libertação que Deus fez, tirando o povo dele lá do Egito. Ficou escravizado 430 anos. Aí Jesus usando o que? Deus Pai usando Moisés. E mandou Moisés tirar o povo dele. Mas quem tirou foi o próprio Deus que tirou. Moisés foi seu instrumento. É Deus que tirou, é Deus que abriu uma vermelha, é Deus que deu uma maná para ele, é Deus que protegeu do frio, do calor, ele proveu tudo para aquele povo. Então aquele povo passou de geração em geração a Páscoa. Ele tinha que o quê? Ele tinha que fazer a festa da Páscoa. Lembrando que Deus tirou aquele povo do Egito. E lembravam, Deus não tirou do Egito, mas era escravo de Faraó. Deus não tirou. Deus cuida de nós. Deus é o nosso rei, o nosso Salvador, Deus. Então, veio de geração em geração. E Jesus agora na terra sabia que o povo ia festejar a Páscoa. Porque a Páscoa, eles tiveram aquele ensinamento, que o sangue lá do cordeiro de Ondinho, mataram, colocaram nas portas, nas janelas, e o anjo da morte recuou, e Deus protegeu o povo dele, e o povo do Egito morreram todos os primogênitos, até o filho do rei morreu. Então aquela história ficou na mente das gerações, que ensinaram para os filhos, neto e bisneto, até chegar em Jesus. Mas como Jesus também não veio para tirar a lei, não veio para o quê? Para trazer a graça, porque a lei ainda está de pé. A graça é Jesus. Está com Jesus, pronto, estamos na bênção. Mas sai do caminho do Senhor, a lei de pé. A lei ainda está de pé. Mata. Se tu matar, não vai preso. Se tu não te arrepender, tu morre. Por quê? Porque a lei está aí. Mas o Senhor nos ensina a graça. Porque a graça é um favor imerecido. Se dá conta da obediência, mas com Maria não pega. Mas sai da presença do Senhor. Se a Maria não pega em ti. Tem aquele que está magoado. Porque é crente, mas não sabe Jesus, é o nome. E quando nós estamos aqui na presença do Senhor, o Senhor é nosso escudo, nosso fortaleza. Ele falou para Abraão: eu sou teu escudo, anda na minha presença e é perfeito. Mas tem que estar na presença do Senhor. E aqui fala que eles ensinaram isso. E Jesus,
Ele mesmo falou, não vim para revogar a lei, vim para cumprir a lei. Porque Jesus é a graça. A lei está em vigor ainda. A lei está em vigor. Se a pessoa ainda está fazendo a maldade, o pecado, a lei tem, o salário do pecado é morte. Mas a graça é a favor e merecido de Deus. Por isso que Jesus manda nós amar, perdoar, ter misericórdia, ser humilde. Tudo que Jesus nos ensina. Basta nós obedecer a palavra. E aqui Jesus fala assim: e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Entenderam? E chegando à tarde, sentou-se à mesa com os 12. A ceia foi de tarde, irmão. Hoje não uma ceia à noite. A ceia foi de tarde. De manhã se prepararam, de manhã o banquete, tudo foram na cidade, pediram a casa. Agora à tarde foi o que? A ceia. E chegando à tarde, sentaram-se à mesa com os 12. 12? O rebanho de Jesus era 12. 12 que se quer dizer. Deixa eu ver se tem 12 aqui. 2, 4, 6, 8, 10. O rebanho de Jesus estava maior do que aqui. Então o pastor José tem, por criança, tem 10. 2, 4, 6, 8, 10. Jesus tinha 12. Ele não era criança, era tudo adulto, sabe? Era discípulo. Homem que aprendera a palavra, homem que conheceu a palavra, homem que tinha conhecimento da palavra, porque Jesus era mestre. Jesus ensinou para 12. Criança não entende muito, mas o discípulo entendeu muito. Tinha conhecimento, porque Jesus, como mestre, ensinava o discípulo 12 que Jesus ensinou. 12, Jesus gastou tempo com ele, ensinando ele a palavra, o ensinamento, a pregação, na prática, ele andava com Jesus, e Jesus ensinava também, só sabe o que? Com a sua vida. Ele viu Jesus, até o falou, veja que tu és o Filho de Deus, Pedro falou, tu é o Filho de Deus. Jesus falou, quem o povo está falando que eu sou? Um está falando que tu é profeta, outro está falando que tu é João Batista, outro falando que tu é Jeremias. E vocês? O que vocês pensam de mim? Quem eu sou? Pedro se levantou, tu é o Filho de Deus, tu é o Salvador da humanidade. Então, os discípulos aprenderam com Jesus. O discípulo é aquele que conhece a palavra, que entende, que tem que perdoar, tem que congregar, tem que amar, tem que ter responsabilidade, tem que ensinar, tudo e aprenderam. Jesus ensinou os discípulos. Olha só, glória a Deus, está forte a palavra. Jesus estava falando, e chegando à tarde, sentou-se à mesa com os 12. Sentou à mesa com os 12. Todos os 12 sentaram à mesa. Todos os 12 tinham, sabe o que? Tinha esse privilégio de aprender com Jesus, de crescer com Jesus, porque Jesus não ensina. Ele fala crescer na graça e conhecimento. Tinha oportunidade de comer com Jesus, de se alimentar com Jesus. Jesus estava na mesa, mestre, professor. Todos eles estavam o quê? Na mesa. Todos com oportunidade de ser o quê? Uma bênção na mão de Jesus. Estavam na mesa. E comendo, ele disse, em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Aí na mesa Jesus fala de traição, irmão. No banquete, numa festa, numa mesa onde tinha comida, 12 discípulos, um perto do outro na mesa, sentado na cadeirinha, Jesus fala de traição. Porque Jesus veio, sabe o que? O futuro. Jesus veio além, Jesus veio lá na frente. Jesus, ele disse, de repente, um de vocês que está aqui na mesa vai me trair. De repente, numa mesa do banquete, mesa da comunhão, mesa era o partir do pão, e Jesus traz um assunto de traição no mesa. Porque Jesus conhece o futuro. Hoje não, você já hoje. E amanhã? Amanhã nós temos que vigiar. Depois da manhã, vigiar. Vigiar e orar para que não caia em tentação. O Espírito de Deus está pronto para nos orientar, nos aconselhar. Mas já temos que estar forte para dizer, não, Satanás, vai-te embora, eu tenho o melhor, eu tenho Jesus na minha vida, vai-te embora, eu não quero não teus pratos, eu não quero essa maldição, vai-te embora, leva Satanás essa maldição. Jesus conhece o futuro e avisou de repente para os 12 que um ia trair. Estavam na mesa. Jesus falou lá na frente que ia acontecer. Por isso que ele fala, vigiai e orai.
Olha só. E ele, estretecendo-se muito, e ficaram tristes. Numa mesa, no banquete, irmão, os discípulos ficaram tristes por causa do assunto. Numa mesa, no banquete, onde tinha Jesus, o Salvador maior, fala de traição dos discípulos, ficaram tristes, ficaram cabeça baixa, ficaram tristes, porque a alegria vem do Senhor, a paz de Espírito vem do Senhor, e ficaram tristes porque o assunto era sério. Quando fala de traição é coisa séria. E eles ficaram tristes. E muito, ficaram muito tristes. Começando cada um a dizer: porventura sou eu, mestre. Ele disse: porventura sou eu, Senhor. Porventura sou eu. Aí um olhava para o outro. Disse: porventura sou eu. Paulo falou. Pedro falou. Simão: porventura sou eu. Tomé falou: é eu, Senhor. Aí falar será ele, porque Jesus sabe todas as coisas, Jesus sabe o futuro, Jesus sabe tudo e o que vai acontecer. E ele ficava perguntando: sou eu, sou eu, sou eu? E o Senhor ficou observando. Por que ele perguntava? Porventura sou eu? Porque ele sabia que traição é coisa ruim. Ele sabia que a traição tem que ter arrependimento. Se não se arrepender, vem o mal, ainda que Jesus perdoa, mas não tem que uma traição tem as consequências. Davi, ele também falhou, pecou, teve consequências da família. Por isso que Jesus falou: filhinha, não pequeis, mas se você pecar, você tem advogado. Mas não pequei, mulher, vai, não peque mais, para não vir coisa mais ruim na tua vida, mulher. Porque o pecado traz coisa ruim para a nossa vida. E aqui naquele momento, eles ficaram pensativos, ficaram tristes, porque ele não queria trair o mestre. Pedro não queria trair o mestre. Aquele que deu para ele uma bênção tão grande, pesca maravilhosa, que encheu o barco dele, que ele ficou tão alegre e repartiu a bênção. Tomé também disse: eu não posso trair o mestre. O que ele fez por mim, eu aprendi com ele, estou com ele, me protegeu. E um ficava pensativo. E o Senhor estava na mesa. E ele respondendo e disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Agora, quem coloca a mão no prato era todos, irmão. Todos comiam junto. Eles repartiam o pão e davam na mão dele, pegavam. Todos colocavam a mão no prato. E o Senhor falou: aquele que coloca a mão no prato. Mas ninguém sabia quem era. Ninguém sabia, só que sabia era Jesus. O discípulo olhava para um outro, mas não sabia, porque Jesus que conhece o coração do homem, Jesus que conhece o íntimo do homem. Ninguém sabia, mas Jesus sabia. Jesus sabia tudo, irmão. Jesus sabia tudo. Por isso que a mentira é perna. Por isso que tudo que está oculto é revelado. Então, naquele momento, Jesus também ficou só calado. Jesus, ele só avisou. Para não acontecer, ele avisou. E avisou antes que ia acontecer. Jesus não avisa antes que ia acontecer. Hoje você vai ceiar, mas vigia amanhã, depois. Vigia todo o tempo, vigia. No domingo você vai ceiar, mas vigia. Porque você pode vacilar. E se você trair Jesus? Jesus é misericordioso, bondoso, não ganha. Mas cuidado, irmão. Cuidado. Porque a traição é tremenda. Não quero aliança com Jesus. Porque põe comigo na mão do prato, esse vai me trair. Estou terminando as horas, só vou terminar o texto, porque tem coisa muito forte aqui. Aleluia. Jesus falando conosco, até comigo Jesus fala. Até comigo que eu tenho uma esposa, até comigo que eu tenho um mistério, eu tenho também uma aliança com Jesus eterna, até comigo ele fala, para ficar firme com ele, aliançado com ele, aliançado com a minha família. Até eu me alimento da palavra, até eu recebo a palavra, porque o Senhor avisa para nós, para não acontecer, porque nós que temos que tomar uma atitude, irmão. O pecado bate na porta, onde nós temos que dominar. Aqui não, Satanás, vai-te embora, porque amanhã está comigo a Jesus. Caiu na tua terra, Jesus avisou, irmão.
o Pai eterno, Deus avisou. Mas Caim matou Abel. Ele que decidiu, disse: o pecado bate na tua porta, mas tu tem que dominar ele. Dizer: não, pecado, vai embora. Eu não vou fazer a tua vontade, Satanás. Eu vou fazer a vontade do meu Deus que morreu por mim. Esse tolo que cobrou o preço de sangue. Nossa vida, o Senhor pagou um preço muito caro por nós. Ele entregou a vida por nós. Por nós, porque o Senhor ele tem ciúme de nós, mas é um ciúme cuidadoso. Por isso que ele está falando conosco hoje, comigo, com você hoje, para nós não ficar vigiando, porque o Senhor tem algo nessa terra para nós. Nós temos que estar tomando posse da palavra, só na obediência para você cumprir a palavra dele. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Ele falou: na verdade, o Filho do Homem vai, porque está escrito. O Pai escreveu a história de Jesus. Os profetas também falaram que Jesus ia passar na terra, ia entregar a vida por nós, ia sofrer, ia ser traído, como ele foi traído, ia ser zombado, criticado, humilhado, falado mal dele, prego no pé, prego na mão, coroa de espinho, chicote na corda. Ele sofreu, carregou uma cruz, subiu no monte da caveira, mas lá ele salvou o que se arrependeu. Depois falou: Pai, está consumado, te entrego o meu espírito. Ele falou: Pai, cumpri a missão. Por isso que ele falou: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, que estava escrito o livro de Deus. Ainda tem uma história também. Não basta você obedecer para Jesus escrever a tua história. É você que tem que obedecer, porque vai escrever. Ele obedeceu, a história dele foi escrita. Aleluia. Ele vence a morte, tem a chave da mão do inferno. E aí todo o poder está sobre a mão dele, que vai nos dar também para ele fazer a obra e quer dar uma morada no céu. Na obediência vamos chegar lá. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Olha só. Jesus que falou, o mestre que falou, o professor, Salvador. Mas ai daquele homem. Olha só. O ai, é doido. Ai, é doido, sabe? Ai. Você já viu ai na Bíblia? Ai. É dor, sofrimento, porque Deus repreende o filho que ama. Aleluia, mas se arrepender, agora se não se arrepender, é dor, sofrimento para sempre, porque o inferno existe, mas não é para nós. O diabo ele diz que quer andar ao céu, e o céu só entra na obediência, caminho estreito, caminho apertado, é com esforço de ter o ânimo, porque não vamos marchar com esforço. Então aqui, ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Estou terminando. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Olha, irmão, Jesus falou. Bom seria esse homem não tivesse nascido. E quem foi esse homem que traiu Jesus, que ficou na história hoje para nós? Foi Judas Iscariote. Fala que ele andou com Jesus, ceou com Jesus, recebeu o ensinamento de Jesus, mas não praticou, irmão. O que vale para nós é receber o ensinamento do mestre e praticar para ser discípulo. Porque até o diabo conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas ele não obedece, ele é rebelde. Porque ele falou: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Está escrito: se tu és filho de Deus, te joga aí de baixo. Que está escrito: Salmo 91, citou Salmo 91. Por isso que o Senhor, Ele investe em nós aprendemos. Agora tem que colocar em prática. Porque ai daquilo. Não era nem para nascer. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus dá muita oportunidade para nós. Ele nos ensina, Ele nos dá unção, Ele nos dá o privilégio de estar vivo. Ele só quer que nós o quê? Vigílio, que nós temos mais de precioso. Sabe o que é, irmão? É a nossa coroa. Porque Ele falou: guarda que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Quem quer tomar a nossa coroa? Jesus ele dá a coroa para nós. Ele diz: guarda que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Quem quer tomar nossa coroa? Quem tem inveja para tomar nossa coroa? Quem quer roubar nossa coroa? Quem é o ladrão? É o Satanás. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar.
Porque é o privilégio de ser filho de Deus, de ser discípulo de Deus, de ter uma morada no céu, de ser cidadão de Deus. Nossa pátria não é o Brasil, não, é lá, é o reino dele. Aqui nós somos peregrinos em terra estranha, mas o Senhor quer nos usar aqui. Então não deixa o inimigo tomar o que tu tem mais de precioso. Sabe o que é? É salvação. É aliança com Jesus. É o privilégio de tu estar na presença dele. É o teu nome escrito no livro da vida. Esse é o maior privilégio dos crentes. É saber que ele é da família de Jesus. Que o próprio Jesus falou: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, sou aquele que faz a minha vontade. É fazer a vontade dele. Não é a vontade do diabo, não é a vontade do eu, e não é a vontade dos outros. É a vontade de Deus. Aí tu vai ser o quê? Tu vai ser instrumento de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ceiar. Deu 8h40, hoje eu preguei pouco. Glória a Deus. Só para terminar o texto. Porque a igreja está cheia de palavras. Só basta obedecer, porque a pastora prega. Você está cheio de palavras. Só obedecer. Eu estou cheio de palavras. Eu tenho que só colocar em prática. Todo dia a palavra que eu aprendi. Porque aqui todo mundo está cheio de palavras. Aqui é crescimento, na graça conhecimento. Crescimento. Só obedecer. Pronto, só isso que fala. Amém? Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Vamos ceiar com Jesus, nosso Salvador. Primeira oração. Não vamos fazer. Aleluia. Examinando esse mesmo. Aleluia. É a tua ideia. Agora é o teu momento. Você vai sair daqui com mais minutos, já está cedo, preguei pouco hoje. É 8h40, tem tempo para nós orar, pedir perdão para Deus. Tem tempo para nós estar aí com comunhão. Tem tempo para nós buscar a presença dele, porque ele está aqui nessa noite. Examine o homem a si mesmo. Aleluia, é tua Deus. Deus sabe tudo. Aleluia, eu não sei de nada, Deus sabe. Aleluia, o pastor vê o corpo das pessoas, a roupa das pessoas, vai resolver muito além do que o pastor resolver, sabe, que é o teu coração, a tua vontade, o teu desejo, ele vê tudo que acontece, ele vê a tua busca, ele que vê. Se você chegou a buscar, a passear, quer trabalhar, Jesus te vê, Jesus te vê, ele conhece o teu presente e o teu futuro, ele vê tudo isso, ele conhece, é tua ideia. Fica à vontade. Ora ao Senhor como tu sabe, na mente, falando baixinho, tua ideia. Se dá esse tempo para te orar, que não ceiar, daqui por mais um minuto, renovar a aliança com o Senhor. Aleluia. Deus conhece o teu altar. Aleluia. Você conhece como você está também. Busca Ele, é misericordioso, Ele é bondoso. O sangue dele te purifica, te santifica, te vivifica. Aleluia. Aleluia. Arrependemos porque está próximo a Ele o céu. O arrependimento agrada ao Senhor. Aleluia. Se você fez coisa que não agradou ao Senhor, você tem o privilégio de se arrepender. Judas não se arrependeu, ele só chorou. Ele teve remorso. Depois foi se enforcar. Depois ficou triste e foi se enforcar. Mas quando o homem se arrepende, aleluia, ele larga e não quer mais. Arrependimento é isso. Ele se arrepende e larga e não quer mais. Se arrepende e deixa para trás. Zaqueu se arrependeu, não quer mais roubar. Quando o homem se arrepende, não quer mais saber de fumar, de beber, não quer saber mais de roubar, não quer saber mais de amar o mundo. Vai amar agora Jesus, porque aquele que ama o mundo ama o Pai não está. É tu e Jesus, é tu e Jesus. Aleluia, é Jesus que morreu por ti. É Jesus que te comprou pelo sangue, ressuscitou, está vivo, é tu e Ele. É o teu particular com Deus. Glória a Deus. Você está em melhor lugar, na casa de oração. Ele falou:
A casa do meu pai é casa de oração. É lugar, a casa de oração. Para falar com Jesus. Ele está nesse lugar. Ele ouve. Ele ouve a oração. Eu te chamo, esse aí é. Aleluia, o sangue de Jesus está nesse lugar. Para te perdoar, eu te perdoo. O sangue dele purifica, santifica e justifica. Crê somente, crê somente. Aleluia. Pede perdão, crê somente. Se eu creio por agora de Deus, crê na misericórdia de Jesus, crê em advogado fiel. Aleluia, Ele está aqui para te perdoar, para te santificar, para te purificar. Ele está aqui nessa noite. O sangue dele é poder. Aleluia. Glória a Deus. Louvado Senhor. Louvado Senhor. Aleluia. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar. O Espírito de Deus está trabalhando. Aleluia. Deixa entrar na sua casa. Fique à vontade para falar com Ele. Deixa entrar na tua casa. Ele quer renovar para uma festa na tua casa. Nessa noite. Crê somente. Sua fama se espalhou e todos viram o fenômeno do jovem pecador que tinha tanto Eu te amo. Eu te amo também, de amor. naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias bonitas, seu jeito amigo de se expressar, enchia o coração de paixão infinita, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos viram o fenômeno do jovem pecador que tinha tanto amor. Naquele chão, naquele poço, casa de naquela relva, no entardecer, a vida ser de uma esperança, seu jeito puro, Glória a Deus. fazia o coração voltar a ser criança, e seu nome era Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus, poder. Aleluia. Glória a Deus. Jesus era jovem,
30 anos no ministério, 33 anos no meio, jovens, aleluia, pregando a palavra, aleluia. Por isso que ele fala, aleluia, para nós a sua palavra. Lembra do teu Criador no dia da tua juventude, jovem, é agora, aleluia, é agora, e eu te quero ajudar, aleluia, glória a Deus. Jesus de Nazaré está aqui. O Espírito de Deus está nesse lugar. Aleluia, recebe, aleluia. Aleluia, recebe o banquete, Jesus. Está na cara. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou aqui para ceiar com Jesus. Ceiar com Jesus. Aleluia. Porque ele Senhor falou de um dia, ele vai ceiar conosco no reino do Pai dele. O reino do Pai de Jesus é o reino dos céus, onde vai ceiar com a igreja dele. A igreja fiel, a igreja prudente, a igreja que busca, a igreja que tem aliança, a igreja que deseja a sua presença. Ele vai arrebatar para ceiar com ela. Aleluia. O reino da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Você, aleluia, é da família de Jesus. Você pertence a Ele. Aleluia. Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus nessa noite. Convida a pastora para aleluia, a ceia. Convida o irmão, aleluia, irmão Zenildo, Diácono Zenildo vai servir a ceia nessa noite junto com a pastora. E você que vai ceiar, você pode vir à frente. Receba nessa noite. Aleluia, melhor do Senhor. Renove de aliança. Glória a Deus. E o último consagra esse elemento. Saia do natural. Venha no espiritual em nome de Jesus. Esse pão esteja no espiritual, o suco da uva, no espiritual também, porque agora nós já estamos no espiritual. Saímos do natural, estamos no espiritual, para adorar, glorificar o nome de Jesus que está presente nesse lugar. Aleluia. E nessa noite, aleluia, a palavra de Deus fala que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele não olhou para a traição, Ele olhou para a vontade do Pai, Ele olhou para a igreja, Ele olhou para o discípulo, para ceiar com o discípulo, para servir o discípulo, porque o discípulo, aleluia, tem valor para Jesus. Você tem valor para Jesus. Você, aleluia, vale mais do que o ouro, do que a prata. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas Jesus, Ele é o dono do céu e da terra. Ele é o dono da prata. O céu tem riqueza. Se na terra tem ouro, imagine no céu. E eu creio que você vai perseverar, vai amar Jesus, vai amar o som dele, vai amar o compromisso, porque Ele te comprou com preço maior de sangue Ele te comprou. Aleluia, nessa noite você vai ceiar.